Muito bem. Então, dia 18 de março de 2020, não temos aulas presenciais, mas não vamos deixar de continuar a vossa formação e eu não vou deixar de fazer o meu trabalho o melhor possível dentro das circunstâncias. Então, vamos ter apoio de vídeo ao vosso estudo, mas basicamente vai ser o vosso livro o vosso objeto de estudo. E vamos gravar uma aula para o primeiro ano e a primeira aula do primeiro ano. Esta aula tem por objetivo, não sei se vou conseguir, tem por objetivo percorrer mais ou menos o primeiro capítulo, que começa na página 7 e acaba na página 17. E esse capítulo tem alguma teoria. A teoria não é muito forte, é uma teoria bastante limitada, porque nós não estamos muito preocupados com os conceitos profundos do que é o conjunto, por aí fora das operações que vamos definir. Estamos mais preocupados na parte operacional. O que é que vamos fazer com conjuntos? Bom, então, o que é um conjunto? Eu não sei, não faço ideia e tenho raiva de quem sabe. Outra maneira de dizer que o conjunto tem que ser, a ideia de conjunto tem que ser uma ideia de base, uma ideia de partida que todos nós temos mais ou menos já pré-programada. O que é um conjunto? Depende. Mas a vossa turma é um conjunto de alunos. De forma bem interessante, por exemplo, eu fiz isto com o AI20, por exemplo, com o AQ20. A turma, vou chamar o conjunto A. O que é esse conjunto? Conjunto constituído por elementos X que pertencem e começam a aparecer aqui coisas que vão ter que ser explicadas. Isso aí, a parte escrita, a parte operacional, toda ela é definida e rigorosamente definida. X pertence à EAJ, à escola, tal que X é aluno do primeiro ano de apicultura. Isto é um conjunto. Coisas neste conjunto. Bom, a primeira coisa é a leitura. X, vão ser elementos X. Aqui está a indicação de onde é que eles vêm. X pertence, isto é o símbolo de pertence, a um conjunto maior. Portanto, eu estou a fazer um conjunto porque já tenho os elementos feitos. Quer dizer que nós só podemos fazer conjuntos que já tenham os seus elementos feitos. Tenho que dizer de onde é que vêm os elementos. É um erro muito comum, que curiosamente este livro repete incessantemente, que é não dizer de onde é que vêm os elementos. Se repararem, está aqui, eu estou mais ou menos a reproduzir ao meu jeito a primeira observação da página 7. O autor escreve A igual a X tal que, e depois escreve a expressão sem dizer de onde é que vem o X. Isto é um erro comum, entende-se que o autor não quer, nem sempre quer precisar o conceito, mas tem muita pena. Para nós fazermos conjuntos, já temos que ter conjuntos. Uma espécie de cobra que está mordendo a sua própria cauda. Para fazermos conjuntos, já temos que ter elementos de outros conjuntos. Portanto, não é possível fazer conjuntos do vazio. Não é possível construir conjuntos do nada. Os conjuntos têm que ser construídos com elementos. Este conjunto A em particular, que é a turma de AQ, neste caso seria AQ20, são os X pertencentes à EAJ, tal que X é aluno do primeiro ano da apicultura. E esta expressão que aqui está fecha completamente a criação do conjunto. Bom, então, a primeira observação que está aí no vosso livro é uma observação trivial. Dois conjuntos são iguais se e só se tiverem os mesmos elementos. É evidente. Dois conjuntos são iguais se e só se tiverem os mesmos elementos. Daqui a pouco é possível descrever, e se vocês tivessem um pouquinho mais de lógica, era possível descrever duas coisas. É possível dizer que A está contido em B, quer dizer que todo o elemento de A é elemento de B, vamos ver mais à frente, e todo o elemento B é elemento de A. Portanto, está A contido em B e B está contido em A. Tudo bem? Esta ideia é uma ideia intuitiva,
Dois conjuntos são iguais se tiverem exatamente os mesmos elementos. Só para seguir o vosso livro. Como exemplo, o autor do livro coloca o conjunto A, B, C, e o conjunto B, C, B, A. É lógico, o A está, o B está, o C está, o C está, o B está, o A está. Portanto, com 3 elementos. Claro que, professor, os 3 elementos é fácil de ver, mas se fossem 3.000 elementos, era difícil de ver que eram iguais. Então vocês tinham que ver que todo elemento deste está neste e todo elemento deste está neste. Estão por ordem trocada, lógico que são iguais. Mas outros exemplos podem ser dados. Está aqui mais um exemplo interessante. O conjunto A é os x pertencentes a R. Vocês ainda não sabem o que é que isto é, este conjunto. Mas vamos deixar ficar assim. É um conjunto grande que se farta. É o conjunto que vocês vão trabalhar, é o conjunto de números que vocês vão trabalhar todo o ensino médio. É o chamado conjunto dos números reais. X pertencente a R, tal que x, x menos 2 é igual a 5. Isto é o conjunto A. E o conjunto B é o conjunto unitário, vai-se chamar conjunto unitário, constituído pelo 7. Ora, pensem. Este conjunto tem um elemento que é o 7, mas este conjunto que aqui está também só tem um elemento. X menos 2 igual a 5 só tem uma solução. X igual a 7. 7 menos 2 igual a 5. Se quiserem resolver a equação, x menos 2 igual a 5, passo o 2 para o lado do A, trocando o sinal, fica 5 mais 2, e ora, 5 mais 2 é 7. Então quer dizer que estes dois conjuntos são iguais. Evidentemente. A igual a B. Vale a pena escrever. Aqui está. A igual a B. São dois exemplos de conjuntos iguais. Perfeito? Já agora, isto suscita aqui imediatamente a seguinte observação. Então, mas como é que é? De tanta maneira de representar conjuntos? Sim. Nós vamos basicamente utilizar 3 formas de representar conjuntos. A primeira forma de representar conjuntos é a forma por extensão. Ou seja, vamos indicar todos os elementos do conjunto. Vocês não estão aqui, mas eu costumo, nas turmas, costumo abrir este conjunto. Abrir o conjunto A. Vou perguntar aqui ao João elementos deste conjunto. Faz ideia, não é? Nem eu. Mas vamos supor, vamos acreditar que há um João, há uma Joana, há um Kleber e assim sucessivamente. Portanto, se eu indicar todos os elementos do conjunto, eu digo que este conjunto é representado em extensão. É exatamente o mesmo conjunto. Desde que eu tiver a certeza que coloco aqui todos os elementos, 30 e tal elementos que a turma deve ter, se eu colocar aqui todos os elementos, seus nomes, este conjunto torna-se igual a este conjunto. Isto é uma representação em extensão. Esta representação em cima é uma representação por compreensão. Isto tem a ver com estender, isto tem a ver com comprimir. Portanto, 2 formas de representação deste conjunto. Extensão e compreensão. Mas há uma terceira, por diagrama. Okay? Colocar aqui um diagrama, conjunto A, e então coloco pontinhos e João, Joana, Kleber e todos os outros. E aqui esta representação por diagrama. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Diagrama, entre parênteses, este tipo de diagrama, não um bocado mal feito, tentem fazer melhor do que eu, tentem fazer o elipse, mais ou menos uma elipse, que é um bom critério para fazer diagramas de Venn. Isto é diagrama de Venn. E pronto, são basicamente estas 3 formas que vocês têm de representação de conjuntos, sendo que nos números reais, vocês vão ver na próxima aula, os números reais, como são muitos, não dá para representar por pontinhos deste jeito.
Então vamos optar por outra representação mais compacta, uma vez que seria impossível, se isto fosse um conjunto de números reais, já viram, isto é uma infinidade de números por aqui abaixo. Então vamos jogar fora, bom, já estou a adiantar, mas na verdade vamos jogar fora a parte elíptica e vamos deixar ficar só os números todos alinhados, sem intervalos entre eles, uma vez que os números reais não têm intervalos entre eles. Mas tudo bem, será na próxima aula, não será nesta. Nesta estamos a criar as condições para trabalharmos. Coisas curiosas e conjuntos especiais. Então, há uma série de conjuntos especiais. Vou apagar aqui o exemplo do A igual a B. Isto é muito fácil. Esta primeira aula é uma aula muito simples, que é uma aula para tentarmos acertar a nossa linguagem, para depois trabalharmos o resto do ano em cima disto. Na verdade, se tiverem o azar de trabalhar comigo durante todos os anos ou mais anos no ensino médio, eu vou sempre utilizar esta linguagem e recorrer dia sim, a esta linguagem que aqui está. Nunca mais vamos fugir disto. Todo o nosso santo dia vamos, de alguma maneira, referir-nos a conjuntos e ao que está a ser dito aqui. Então, beleza. Conjuntos especiais. Primeiro conjunto especial. Conjunto que não tem elementos. Conjunto vazio. Conjunto vazio. Como é que se representa o conjunto vazio? Vazio de duas maneiras. Ou com uma bola traçada, ou com uma chave vazia. Atenção, é um erro fazer isto. Um erro fazer isto. Este conjunto não é vazio. Este conjunto tem um elemento, que é o próprio conjunto vazio. Este não tem elementos, este não tem elementos, este conjunto tem um elemento. É um conjunto de conjuntos. Vocês podem pensar, por exemplo, exemplos de conjuntos de conjuntos. Nós podemos pensar, por exemplo, na universidade. A UFRN é igual a EAJ, a CIT, Sigila, por aí fora. Vão ver? É um conjunto que é constituído ele próprio por conjuntos. Os seus elementos são conjuntos. Não, são conjuntos. Agora, são conjuntos, podíamos considerar, se forem mais pequenos, subconjuntos, mas na verdade é um conjunto de conjuntos. Este conjunto que aqui está, isto que aqui está dentro, já é um conjunto. E, portanto, este conjunto tem um elemento, que é o conjunto vazio. Na altura em que estava a tentar definir isto, este conjunto chamava-se conjuntos de segunda ordem. Os conjuntos de primeira ordem eram constituídos por elementos, os conjuntos de segunda ordem eram constituídos por conjuntos de primeira ordem, e, logicamente, podemos continuar a complicar isto, mas vocês não vão ser alunos de matemática na maioria, podemos pensar em conjuntos de conjuntos de conjuntos. Conjuntos cujos elementos são conjuntos de conjuntos. Por exemplo, pensem no Brasil. Bem, o Brasil pode ser visto como um conjunto do FRN, o FPE e assim sucessivamente. E claro, pode haver conjuntos, não vai acabar, não é? Esse é o problema da matemática. Então, às vezes, começa a olhar só para ela, sem aplicações ou com poucas aplicações, e torna-se um jogo intelectual que não vale a pena, não serve de nada aqui no gravador. Portanto, conjunto vazio deste jeito ou deste jeito está errado representar deste jeito. Mais, conjuntos especiais. Conjuntos unitários. Este conjunto chama-se conjunto unitário. O que é que quer dizer um conjunto unitário? Quer dizer que só tem um elemento. E depois, finalmente, o conjunto universo. Conjunto universo. Que é um conjunto que, numa determinada categoria, contém todos os elementos dessa categoria. No caso vosso, por exemplo, estamos a trabalhar, neste caso aqui, o nosso conjunto universo, normalmente representado pela letra U, ou então o grego omega, que é o todo, tem a letra grega omega, a letra U, que é o conjunto universo, contém todos os elementos. Coisas que se pode dizer sobre estes conjuntos especiais. Então vamos lá. Compreensão, extensão ou diagrama, sempre se dá deste jeito. Conjuntos especiais, conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Então, vamos representar o conjunto vazio por
extensão. Conjunto vazio por extensão, conjunto vazio por compreensão e conjunto vazio em diagrama. Claro que conjunto vazio em diagrama é uma bola sem nada lá dentro, não se usa. Mas, por exemplo, se eu disser que o conjunto A é este conjunto, eu estou a dizer que o conjunto A é o conjunto vazio. Mas eu podia fazer de uma forma muito interessante. Por extensão, ora, são os x's novamente pertencentes a R, tal que, e aqui é pertence, esse pertence, e este aqui lê-se tal que x é diferente de x. Conhecem algum x que é diferente de x? Conhecem alguma coisa que é diferente dela própria? Não. Então, o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x é diferente de x, é o conjunto vazio. Mais uma vez, representado de outra forma. O autor do vosso livro tem exatamente isto aqui. Isto é o mesmo que ter o conjunto vazio. Coisas que se pode dizer sobre o conjunto vazio. Olha, o conjunto vazio está contido, ainda não sabemos bem o que este é, em qualquer conjunto. Vamos botar aqui uma letra B, deixar utilizarmos a letra A aqui para o conjunto vazio. B, outro conjunto qualquer. Pois bem, o conjunto vazio está sempre contido dentro de qualquer outro conjunto. E o conjunto B está sempre contido no universo. Todos os conjuntos estão no universo, todo o vazio está contido em qualquer conjunto. Está mais ou menos escrito por aqui, na página 8. Depois temos aqui uma série de exercícios. Eu na turma em que trabalhei isto, resolvi o exercício 1 e o exercício 3. Então vamos lá. Exercício 1, exercício 3. Vou pegar então conjunto vazio, conjunto unitário, conjunto universo. Tudo tranquilo por enquanto. Exercício 1, exercício 3. Como é que diria a forma correta de procederem? Então eu vou fazer agora, do lado direito, vou colocar o exercício 1, página 8, e vou resolver o exercício 1. Param o vídeo que estão a ver, tentam resolver sozinhos o exercício 1. Na verdade, devem tentar resolver todos esses exercícios que estão aí. Na parte final do livro tem as soluções para verificar. Porque agora, para servir de ilustração, vou resolver o exercício 1 e depois vou resolver o exercício 3. Então, tentem resolver o exercício 1. Parte A. Indique se cada um dos elementos menos 4, 1 terço, 3 e 0,25, 3 e 0,25. Ok, vou colocar aqui 3, não é? Vou ter 0. Escrever rápido mais. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Se eu colocar aqui uma vírgula, 3,0 pode ser interpretado como 3,0 e 25. Então, para evitar a ambiguidade, vou colocar aqui ponto e vírgula. O autor colocou um i. É uma coisa. Perfeito. Ele encontrou a solução dele, eu encontrei a minha. Não pertence ou não a cada um dos seguintes conjuntos. Então, o conjunto A é o conjunto dos x's pertencentes a R, tal que x é um número inteiro. Vocês ainda não sabem o que é o conjunto R, assumam que o conjunto R é o conjunto universo para vocês. Portanto, o conjunto universo dos números, tudo o que é número pertence a este conjunto R. Portanto, está a fazer o papel do conjunto universo e, na verdade, vai ser todo o vosso ensino médio, com exceção do terceiro ano, um bocadinho do terceiro ano, o vosso universo não vai ser o conjunto R. Mas o vosso conjunto R vai ser quase sempre o vosso conjunto universo. Vamos ver na sequência da teoria dos conjuntos o que é este conjunto R. Tudo bem, assumam que é todos os números. Então, x pertencente a R, tal que x é número inteiro. X é número inteiro. Pois bem, menos 4 é número inteiro, ou seja, menos 4 pertence a A.
1 terço não é número inteiro, o número quebrado é 1 partido por 3. O 3 é número inteiro. E o 0,25 é quebrado também, são 25 sobre 100, ou 1 quarto. Então quer dizer que estes dois pertencem ao conjunto, e não vale a pena estar aqui a escrever, mas se quiserem, podemos dizer que 1 terço não pertence ao conjunto A, e reparem, para indicar a não pertença, o que eu fiz foi traçar a pertença, tal como o vazio traçava para indicar que não, é uma técnica clássica para dizer que não. 1 terço não pertence a A e 0,25 também não pertence ao conjunto A. Isto está resolvido a parte A. Parte B. X tal que x menor do que 1. X, conjunto B, é o conjunto do x. Mais uma vez, eu vou colocar de onde é que eles vêm. O conjunto B é os x pertencentes a R, tal que x é menor do que 1. Portanto, virado neste sentido, o maior é o 1, portanto, lê-se x menor do que 1. X menor do que 1, olha, o menos 4 é. Menos 4 pertence a B. 1 terço também é mais pequeno do que 1. 1 terço também pertence a B. Ora, o 3 é maior do que 1. 3 não pertence a B. E, finalmente, o 0,25 também é mais pequeno do que 1, portanto, pertence a B. C. C é o x tal que 15x menos 5 é igual a 0. C é os x pertencentes a R, tal que 15x menos 5 é igual a 0. Bom, aqui precisam fazer uma conta. Precisam de resolver a equação 15x menos 5 igual a 0 para ver que elementos é que estão aqui neste conjunto. 5 passa para o lado de lá. 15 trocando de sinal. Passa a mais 5. E agora o 15 que estava aqui a multiplicar passa a dividir. 5 sobre 15. Ora bem, é uma fração não redutível, portanto pode ser reduzida. Vamos dividir por 5 em cima e 5 em baixo. Ou seja, uma fração pode ser multiplicada ou dividir pelo que quiserem, desde que seja a mesma coisa. Dividimos por 5 em cima, dividimos por 5 em baixo. Ou seja, x igual a 5 a dividir por 5 dá 1, 15 a dividir por 5 dá 3. Então, na verdade, este conjunto que aqui está é um conjunto constituído apenas pelo 1 terço. Quer isso dizer o quê? Quer isso dizer que todo este mundo, este pertence, este não pertence, este pertence, este não pertence, este pertence, este não pertence, este pertence. Vou simplesmente escrever que o 1 terço pertence ao conjunto C e todos os demais não pertencem ao conjunto C. Portanto, menos 4 não pertence a C, 3 não pertence a C, 0,25 não pertence a C. Finalmente, o conjunto D igual a x tais que, e este é mais complicado, x tal que, novamente, x pertence a R. Como professor de matemática, eu poderia deixar passar, como matemático não consigo deixar passar. 2 mais pequeno ou igual, menor ou igual, este símbolo esse menor ou igual, menor ou igual que x, menor ou igual que 1 quarto. Muito bem. Então, este conjunto é constituído pelos elementos que são maiores do que 2, repare, a abertura está sempre virada para o maior, quer dizer que o x é maior do que 2, mas tem que ser mais pequeno do que... É 2 ou menos 2? Menos 2. Ficava aqui muito complicado. Tem que ser maior do que menos 2 e tem que ser mais pequeno do que 1 quarto, mas pode ser igual. Então quer dizer, se olharem para aqui, esta criatura que aqui está é o mesmo que 1 quarto. Este é negativo e x, se colocarem aqui, vamos tentar com menos 4. Então como é que ficava? Ficava menos 4, maior ou igual que menos 2, menor ou igual que 1 quarto. Isto é falso. Esta parte é verdadeira, menos 4 é mais pequenos. Todos os negativos são sempre mais pequenos do que os positivos.
Portanto, esta parte tudo bem. Mas para este lado não. Menos 4 não é maior do que menos 2. Portanto, dever uma temperatura negativa de menos 4, por exemplo, é uma temperatura menor do que menos 2. Do mais pequeno dos dois é o menos 4, portanto isto aqui é falso. Quer dizer então que o menos 4 não pertence ao conjunto D. Repetem o mesmo raciocínio com os outros todos, colocam-nos. Agora vamos ver o próximo. O próximo é 1/3. Certo? Menos 2, mais pequeno do que 1/3, é verdade, porque este é negativo e este é positivo, e 1/3 tem que ser mais pequeno que 1/4. Falso. 1 partido por 3 dá mais do que 1 partido por 4. Portanto, o maior é este que aqui está. Portanto, aqui tudo bem, aqui tudo mal, quer dizer que o 1/3 também não pertence ao conjunto D. E agora, o 3 pertence ao conjunto D? Também não. 3 maior ou igual que menos 2, por aqui tudo bem, vês que os positivos são maiores do que todos os negativos, mas 3 não é mais pequeno que 1 partido por 4. Portanto, falha deste lado e temos novamente que o 3 não pertence ao conjunto D. E finalmente, 1/4. Ora bem, 1/4, 0,25 aliás, 0,25 maior ou igual que menos 2, tudo bem, este é positivo, aquele é negativo. Os negativos são sempre mais pequenos que os positivos e 0,25 menor ou igual que 1/4. Pois bem, são exatamente iguais. 0,25, se fizerem a conta, dá 1/4. 1/4 dá 0,25. Então isto é verdade para este lado, por causa do igual, e é verdade para este lado. Então, na verdade, este é o único 0,25 destes elementos que foram verificados, é o único que, aqui, 0,25, pertence efetivamente a D. Certo? Está resolvido o exercício 1. Beleza. Então vamos lá. Exercício 3. Exercício 3. Novamente, mesmo procedimento. Param, tentam resolver sozinhos e a seguir avançamos. Exercício 3. 5 minutos, tentam resolver, param o vídeo, bebem o suco, aborrecem a mãe, dão-nos. Ok? E a seguir voltam com o exercício 3 resolvido. Vocês devem ter neste momento o exercício 3 resolvido. E agora resolvo eu. Então, exercício 3, em cada caso, escreva o conjunto enumerando os seus elementos. Portanto, enumerando os seus elementos significa em extensão. Vamos dar os conjuntos em compreensão e vão querer que nós façamos os conjuntos em extensão. Parte A. O que é o conjunto A? O conjunto A é a letra da palavra beterraba. Letras da palavra beterraba. Pois bem, tem um D, tem um E, tem um T, já lá está o E, tem um R e um A. Beterraba. Beterraba tem 2 Bs, 2 Es, 2 Rs, um T e um A. 2 As. Perfeito. Tudo bem. É a mesma letras da palavra beterraba, B, E, T, R, A. B. X é o nome de um Estado brasileiro cuja letra inicial é P. Pois bem, então o conjunto B, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Paraná, e chega, né? Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Paraná. São estados cuja primeira letra é a letra T. Se eu me esqueci algum, eu acho que não, mas se esqueci algum, vocês completam e
riem. Riem cuidadosamente. C, X, pertencentes a R, tal que X é igual a B sobre A, ou seja, é um número fracionário. Vamos chamar este número fracionário ou número racional, para já ainda não tem nome. E o que é que sabemos? São números inteiros. A e B são números, portanto não são números quebrados, números inteiros, tais que o A é maior ou igual que 1. Qual é só maior do que 1? É maior do que o A é diferente de B, aliás. A é diferente de B. O A é maior do que 1 e menor do que 4. E o B também é maior do que 1 e menor do que 4. Não há muitos, não é? Se o A tem que ser maior do que 1, é 2, 3, 4, 5, 6. Se é menor do que 4, tem que ser 2 e 3. Então, na verdade, aqui o A pode ser 2 e 3 e o B pode ser 2 ou 3. Quer dizer o quê? E não podem ser iguais. Isto não tem muito que saber. O conjunto C é, na verdade, o conjunto 2 partido por 3 e o conjunto 3 partido por 2. Não há mais do que isto. Portanto, este conjunto, na verdade, só tem estes dois elementos. E fechou o exercício 3. Divirtam-se a fazer os outros. Por exemplo, o exercício 5 é muito interessante. O exercício 5 é muito interessante. É um exercício que exige que vocês manipulem o conceito de vazio. Por exemplo, 5A. 0 pertence a vazio. Falso. O conjunto vazio não tem nenhum elemento, portanto não pode conter o 0. Portanto, a primeira é falsa. 0 não pertence ao vazio. Depois, A e B pertence a A, B, C e D. Falso. A e B é um conjunto. Um conjunto não pode pertencer a outro conjunto, a não ser que o outro seja conjunto de conjuntos, que não é o caso. Na verdade, o que nós vamos ter aqui, vamos ver à frente, é que o AB está contido em A, B, C, D. E por aí fora, se tiverem dúvidas, coloquem. Têm dificuldade em resolver o 5 ou qualquer um dos outros exercícios, coloquem as dúvidas aqui abaixo, depende da plataforma que tiverem a ver esta aula, coloquem as dúvidas abaixo que eu tento responder. Tento e vou conseguir responder às vossas dúvidas. De qualquer forma, perguntem aos vossos colegas também, certamente alguém entenderá facilmente. E algumas pessoas, inclusive, já viram isto no passado e, portanto, não precisam de muito mais ajuda. Muito bem. Então, vamos para os conectores de conjuntos. As operações, que o que importa não é bem o que é um conjunto, mas sim o que é que nós vamos fazer com esses conjuntos. Com conjuntos. Então já vimos um conector que conecta elementos a conjuntos. Atenção, é um conector que conecta elementos a conjuntos, que é o conector de pertença. Pertence. Por exemplo, João pertence ao conjunto A. Recordam-se daquele conjunto A que eram os alunos de apicultura. Vamos assumir que ela é um João. João pertence ao conjunto A. Este símbolo é o símbolo de pertence e conecta elementos a conjuntos. Inclusão, que é o que está aí na página 9. Na página 9, a relação de inclusão. A relação de inclusão é este símbolo, que é um C alongado. Vamos dizer que um conjunto está contido noutro. Quando é que um conjunto está contido noutro? Quando todos os elementos deste são também elementos deste. Este eventualmente pode ter outros elementos. Então, a relação de inclusão. Lembram-se do sinal de menor? Também a abertura aqui vai apontar para o maior. Então dizemos que A está contido em B, ou a mesma coisa, dizemos que B contém o conjunto A. Isto é, está contido, e este aqui é contém. Perfeito? Ok. O que é que se pode dizer destas coisas? Pode-se dizer muita coisa. Da mesma maneira que nós utilizamos contido, vamos utilizar traçado para não contido, e contém, vamos utilizar a negação para
Aqui o pertence, podíamos colocar não pertence, se não pertencesse. Aqui está contido, vamos dizer que não está contido. E aqui que contém, vamos dizer que não contém. Portanto, estas famílias, todos estes símbolos, têm a sua negação com um traço. O que é que podemos dizer de imediato? Podemos dizer o seguinte. Podemos dizer que o zero, ou melhor, o vazio, está contido em qualquer conjunto. O vazio está sempre contido, o nada está sempre contido em qualquer coisa. Pode parecer estranho, mas isto faz sentido do ponto de vista lógico-matemático. Podemos dizer também que o conjunto A está contido nele próprio, chamada propriedade reflexiva. Podemos dizer que todo o conjunto está contido no conjunto universo correspondente. Todo o conjunto está contido no conjunto universo correspondente. Depende do problema que tivermos a trabalhar, o conjunto universo. Quase sempre, quando estamos a trabalhar com números, o conjunto universo vai ser o conjunto R. Transitividade. A transitividade diz que se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em C, e aqui convém que vocês sejam rigorosos, mais do que eu, a fazer o símbolo de inclusão, porque às vezes aparece o conjunto C, então A está contido em C. Chamada propriedade transitiva. E antissimétrica. Existe uma propriedade antissimétrica, quer dizer o quê? Quer dizer que se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em A, significa o quê? Então, os conjuntos têm que ser exatamente iguais. Para que um esteja contido no outro e o outro esteja contido no primeiro. Mais coisas que se pode dizer aqui. Pode-se dizer que do ponto de vista diagrama, isto é muito fácil. Se um conjunto está contido no outro, o que nós vemos é isto. Nós vemos o conjunto A e o conjunto B desta forma. Isto é o conjunto A e certamente isto vai ser o conjunto B. Dois conjuntos. Se o conjunto A está contido no conjunto B, ele vai ficar aqui dentro da fronteira delimitadora do conjunto B. Isto foi página 9. Página 10. Exemplos, coisas divertidas. Vejam, leiam com calma e vão fazendo exercícios. Há aqui uma observação, que é as partes de um conjunto. É bem divertido fazer as partes de um conjunto. Vamos, por exemplo, porque o exemplo que está aqui no vosso livro é o conjunto 1, 2, 3. Observação. Quando vocês tiverem um conjunto, quando vocês tiverem um conjunto, podem sempre construir as partes do conjunto. Como é que nós fazemos as partes de um conjunto? Tudo isto é divertido, mas tudo isto vai ser seriamente trabalhado no segundo ano. Observação. Por causa da teoria das probabilidades. Quando nós estamos a trabalhar com a teoria de probabilidades, estamos sempre a fazer partes de conjuntos, para saber a propriedade dessa parte de um dado numérico. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas imagine que vocês ganham se sair do número par. É uma parte desse conjunto. É se sair a face 2, a face 4 ou a face 6. Então, observações. Se o conjunto A for, por exemplo, 1, 2, 3, quais são as partes deste conjunto? Isto é, o que nós podíamos dizer aqui, é que o A é subconjunto de B. Então, quais são os subconjuntos de A? Como é que vamos escrever? Vamos criar então um novo conjunto. P, façam um P bonitinho, porque é um P manuscrito. É um P manuscrito. É o P que nos ensinaram a fazer na escola primária. P de A, que é o quê? Quais são as partes deste conjunto? Bom, duas partes são óbvias, não é? Qual é a mais pequena parte deste conjunto? Há um monte de gente a dizer 1. Não. O 1 não é a mais pequena parte deste conjunto. A mais pequena parte deste conjunto é o conjunto vazio. O vazio está contido em A. O vazio é parte de qualquer conjunto.
Depois, tem as partes unitárias. E as partes unitárias é o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. Depois, vêm as partes com dois elementos. Quais são elas? 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. De acordo? E finalmente, qual é a última parte deste conjunto? O que é que está faltando? Está faltando todo o conjunto. Ou seja, o próprio conjunto A. Então, as partes de um conjunto, porque o conjunto A, reparem, está aqui, que o A está aqui. O A está contido em A. Portanto, o A é parte de A. É o todo, mas é parte de A. Então, começa no vazio, acaba no próprio conjunto, tem todos os conjuntos unitários e tem todos os conjuntos com dois elementos. Quantos são? Se pensarem bem, o jogo da velha era utilizado antigamente para definir o cardinal de P. Cardinal significa conjunto de elementos deste conjunto. Já não se usa, mas antigamente fazia-se assim. Agora o jogo da velha está a ser utilizado com hashtag, não é? E porque já não estava muito em uso. Mas o cardinal de A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Há aqui uma coisa curiosa. Vocês vão ver, nas probabilidades, que as partes de um conjunto é sempre 2 levantado ao cardinal do conjunto. Ora, o cardinal deste tem 3 elementos, é 3. Isto seria então 2 levantado a 3. 2 levantado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, 8. Curiosidade. Isto aqui fica mais ou menos como curiosidade. Já está aí no livro como curiosidade para vocês se divertirem. E fica aqui também na aula como curiosidade. Beleza. E finalmente, eu fechei a aula de AI-20, porque a única turma que teve, entre faltas de luz, cirurgias do professor e mais viadagem, só houve uma turma que teve teoria dos conjuntos, e eu fechei com o exercício 7. E é isso também vou fechar aqui. Fechar então esta primeira aula com o exercício 7. Mais uma vez, repetem o processo, param o vídeo, vão beber uma água, voltam, fazem o exercício 7 e depois de fazer o exercício 7, conferem com a minha resolução do exercício 7. Se eu me enganar, eu engano muitas vezes, basta escreverem nos comentários e eu corrijo na medida do possível, não é? Vamos ver se durante a resolução, se eu fizer algum erro, o corrijo no próprio momento em que eu comento. Então vamos lá. Exercício 7. Dado um conjunto M, 0, 3, 5. M, 0, 3, 5. Classifica as sentenças seguintes como verdadeiras ou falsas. 5 pertence a M. 5 pertence a M. Verdadeiro. Está aqui, não é? 5 pertence a M. B. 3 está contido em M. 3 está contido em M. Falso. 3 pertence a M. Mas 3 é um elemento e M é um conjunto. Então, se fosse 3 com chave, sim. O conjunto constituído pelo 3 está contido em M. Mas o elemento 3 não está contido em M. 3 é um elemento, M é um conjunto. O símbolo de contido ou contém refere-se a conjuntos. O que liga elementos a conjuntos é o símbolo de pertença. Portanto, falso. C. Vazio pertence a M. Falso. Falso. Porquê? Mas o vazio não está em todo o conjunto. Está incluído em todo o conjunto. Não é elemento. Isto não é um elemento. Vazio é um conjunto. Isto é outro conjunto. Entre dois conjuntos não se coloca o símbolo de pertença. Não é sempre verdade o que eu estou a dizer, mas não interessa. Para vocês é pensar neste nível. Havia uma situação em que isto podia ser, não é? Por exemplo, este conjunto, se este conjunto fosse um conjunto de conjuntos, aí podia dizer que este conjunto pertencia a este conjunto, porque este era um conjunto e este era um conjunto de conjunto. Mas tudo bem. Sem essa complexidade, vazio pertence a M, falso. C. 0 pertence a M. Sim, digo? 0 pertence a M.
verdadeiro. Vazio está contido em M, verdadeiro. Vazio está contido em M. Vazio está contido em M. Sim, senhor. Conjunto, conjunto. O vazio está contido em todos os conjuntos. Verdadeiro. F. 0 é igual a vazio. Temos pena. 0 não é igual a vazio. 0 é um elemento, vazio é um conjunto. O elemento não pode ser igual a um conjunto. Falso. E para fechar, não, é mais duas. 0 pertence a vazio. G. 0 pertence a vazio. Falso. O vazio é vazio, como é que o 0 pode pertencer ao vazio? Não, o 0 não pertence ao conjunto. O 0 pertence ao conjunto M, por exemplo, mas não pode pertencer ao conjunto vazio. E finalmente, a última, H, o que é que diz? Diz 0 está contido em M. 0 está contido em M. Falso. 0 pertence a M. 0 não está contido em M. Está aqui. 0 pertence a M é verdadeiro. 0 está contido em M é falso. E isto foi o fecho da aula, do primeiro ano. E vamos fechar por aqui, porque estou com falta de tempo. Na próxima semana será gravada a continuação, que vai ter integração e reunião. Talvez começar por mais alguns exercícios para fechar então este capítulo de conjuntos. Muito bem, este é o fecho da